Olá, meus amores, estamos de volta, né, para darmos continuidade aos nossos estudos e vamos agora estar tratando sobre as implicações pedagógicas, né? Então, as implicações pedagógicas no processo de ensino-aprendizagem de língua portuguesa, ainda no sentido de se estar trabalhando a escrita, é importante que essas implicações pedagógicas leve os alunos a ter autoria com relação às suas produções textuais, né? Tem que orientar os alunos para que os textos produzidos sejam textos que de fato façam parte de autoria dos próprios alunos, que não seja assim uma escrita plagiada, né? E que todas essas produções os alunos podem estar assinando como autores das produções textuais, porque a prática pedagógica pressupõe uma atividade que leve o aluno a assimilar os conteúdos de maneira positiva, né, de maneira coerente, e o aluno, ao produzir o texto e assumir esse texto, né, como autor do mesmo, também desenvolver uma atitude consciente, uma atitude coerente. Então, os textos escritos de forma contextualizada e socialmente relevantes devem estimular, né, que esses textos escritos sejam textos contextualizados, textos relevantes ali socialmente, de acordo com a realidade dos discentes, criação de diversos gêneros textuais, estimular o aluno a produzir um conto, fábula, lenda, narrativa de ficção, seja até mesmo a ficção científica, romance, conto, piada, que eles possam estar fazendo a diferenciação e automaticamente produzindo alguns desses textos que se voltam para essa questão de selecionar os gêneros textuais adequados ali com a faixa etária a qual se está trabalhando. Transformação de textos escritos, desenvolver também atitudes pedagógicas que estimulem os alunos a estar, a partir de um texto, produzindo outro texto, né? E assim sucessivamente. As implicações pedagógicas, elas têm que ser estimulantes e mediadoras, nesse sentido aqui, agora exposto. Assim, temos o seguinte: trabalhando a leitura. Então, essas atividades que estimulam, né, o trabalho com a leitura, elas devem ser de maneira complementar, porque nós sabemos que a leitura, ela complementa a atividade de escrita, porque quanto mais se lê, melhor se produzirá texto. Prazer estético, o aluno tem que ter, né, o conhecimento com relação à beleza estética do seu texto, a estrutura como ele vai estar produzindo esse texto, né? A questão da legibilidade, de quantas linhas serão solicitadas para a produção do texto, e eles respeitarem essa quantidade, respeitar as margens, evitar as rasuras, padronizar o recuo dos parágrafos, tamanho dos parágrafos, até mesmo a escolha da cor adequada, né, para se escrever um texto faz parte da estética do mesmo. O aluno precisa ter prazer estético em suas produções escritas. Então, ainda podemos dizer o seguinte, trabalhar a questão das imagens da leitura, quando se fala imagem da leitura, e é importante que os alunos saibam ler adequadamente as imagens, né? Não lê só a questão do texto escrito, mas tem essa percepção de leitura de imagem. A leitura envolve fatores cotextuais e contextuais, lê diversos gêneros textuais, que o aluno, né, tenha o acesso a diversos tipos de gêneros textuais, para que eles possam conhecer e automaticamente selecionar alguns para que eles mesmos possam praticar a escrita dos mesmos.
Ainda com relação às implicações pedagógicas, podemos ainda dizer o seguinte, que a leitura de textos devem ser autênticos, leitura do todo, ou até mesmo das partes. A leitura deve ser crítica, a leitura deve ser diversificada, a leitura significativa. Todos esses aspectos têm que ser levados em considerações e as ações pedagógicas devem se voltar no sentido de possibilitar que todos esses aspectos aqui sejam trabalhados na questão da leitura e automaticamente da escrita. Trabalhando a oralidade. Além de se trabalhar a escrita, é importante que se trabalhe a oralidade também, né? Então, a oralidade com relação com a escrita, fazendo essa relação com a escrita, diferentes gêneros textuais orais. Esses diferentes gêneros textuais orais diz respeito à questão de discussões em grupos, debate em grupos, né? A própria leitura em voz alta, enfim, e em diversas situações em que o aluno vai estar lendo oralmente. É importante ver esta relação, né, da oralidade com a escrita. Diferentes gêneros textuais orais precisam ser trabalhados. A diversidade dialetal também tem que ser de maneira em que possa estar contribuindo positivamente de forma dialética, né? Dialética, na verdade, na hora da oralidade, respeitar os limiares socioculturais, desfazer o mito da fala correta, língua padrão e as situações sociocomunicativas. Nem sempre a questão do trabalho com a oralidade vai levar o aluno a estar desenvolvendo a prática de leitura padrão. Isso tem que ser adequado, né, às reais condições sociocomunicativas, aonde aquele processo comunicacional de forma oral vai estar acontecendo, adequando ali a sua fala ao contexto sociocomunicativo que vai estar acontecendo em determinado momento. A fala nem sempre tem, como diz, desfazer o mito da fala correta. Então, a fala correta, ela existe, é a que mais se exige na escola, que se fale e se escreva de maneira padrão, mas precisa ser trabalhado também a diversidade que há na língua, né? Na forma como as pessoas falam e para a partir daí serem aprimoradas. Implicações pedagógicas, especificidade da língua, variedade de tipos e gêneros textuais orais, o convívio social, elementos suprassegmentais e paralinguísticos devem ser levados em consideração. Importante estar falando para vocês o seguinte, que os elementos suprassegmentais, eles dizem respeito exatamente a questão de que esses elementos suprassegmentais conferem a unidade e coerência de sons. E os elementos paralinguísticos dizem respeito ao estudo da paralinguagem, a parte da linguística que contém os aspectos não verbais que acompanham a comunicação verbal. Estes aspectos incluem o tom de voz, o ritmo da fala, o volume de voz, as pausas utilizadas na pronúncia verbal e mais características que transcendem a própria fala. Então é importante estar vendo todos esses detalhes para poder estar fazendo as intervenções pedagógicas no sentido de estar auxiliando o aluno, né, a estar desenvolvendo a sua oralidade de maneira adequada. Então o professor tem que trabalhar não só a escrita, como também a questão da oralidade, respeitando o convívio social desse aluno, ou seja, os conhecimentos prévios que o aluno já traz, a forma dele se expressar oralmente, porque isso também, a forma como o aluno vai se expressar vai depender muito do convívio social do mesmo. E aí precisa ser trabalhado todos esses aspectos de maneira dinâmica para que o aluno se sinta valorizado dentro do espaço escolar, sobretudo com relação ao ensino de língua portuguesa. Trabalhando a gramática. Toda língua tem uma gramática. Não existe língua sem gramática. A gramática é um conjunto ou um sistema de normas que determina a organização
e sistematização e o funcionamento de uma língua. A gramática da língua, né? Ela vai se voltar para esses aspectos, o aspecto fonético, o aspecto morfológico, o aspecto sintático, o aspecto semântico e o aspecto pragmático. Então, todos esses aspectos precisam ser analisados para que possa, então, se trabalhar de maneira dinâmica com o alunado. Lembrando que os aspectos que se voltam para a questão da fonética, nós já comentamos no início da nossa aula, mas vale a pena comentar de novo. É a parte da gramática, que estuda os sons que compõem as palavras. Os professores precisam saber deste conceito e como deve estar trabalhando esse conceito na prática, né, de maneira dinâmica. A morfologia é a parte da gramática que se ocupa da classificação das palavras, dizer que tal palavra é um substantivo, um adjetivo, um verbo, por aí vai. A sintaxe, né, como nós sabemos, é a parte da gramática que estuda as relações existentes entre as palavras de uma oração e entre as orações de um período. Semântica diz respeito à parte da gramática que estuda o significado das palavras, a questão dos sinônimos, antônimos, denotação, conotação e o sentido da própria frase. A questão que se volta aqui para o pragmático é o ramo da linguística que estuda a linguagem do contexto de seu uso, podemos assim dizer, na comunidade, ou seja, na comunicação. A pragmática está além da construção da frase. E então, a pragmática estuda essencialmente o objeto da comunicação. Então, vocês têm que estar estudando, buscando, enquanto professor de língua portuguesa e queira desenvolver uma didática dinâmica, conhecer todos os aspectos que envolvem o ensino de língua portuguesa, o ensino da gramática, ele deve acontecer, mas de maneira dinâmica para que o aluno possa assimilar os conceitos gramaticais de forma eficiente. Aprender a língua é adquirir conhecimento das normas de formação dos enunciados da língua. Saber regras não significa memorizar termos e nomenclatura, né? Então, existe as regras gramaticais, elas podem se voltar para essa questão aqui. O que são? São procedimentos de combinação de elementos linguísticos para a produção de efeitos de sentido com fins específicos para a interação sociocomunicativa. E o que não são? Definição e classificação das unidades linguísticas sem valorizar o uso e reflexão das unidades na produção efetiva da linguagem. Então, para que a linguagem seja de fato efetiva, é preciso que as regras gramaticais sejam ensinadas de forma interacionista dentro do processo comunicativo. Uma reflexão aqui, né? Para Antunes 2006, a gramática existe não em função de si mesma, mas em função do que as pessoas falam, ouvem, leem e escrevem nas práticas sociais do uso da língua. Nenhuma língua morreu por falta de gramáticos. Algumas estagnaram por ausência de escritores. Nenhuma sobreviveu sem povo. Ensinar gramática deve-se levar em consideração a política e a cultura, os gêneros textuais ou discursos, a questão do letramento, né, e do conhecimento linguístico. Implicações pedagógicas nesse sentido. Deve-se levar em consideração uma gramática relevante e funcional, uma gramática contextualizada, gramática da libertação, gramática internalizada, normativa, descritiva, reflexiva, entre outras formas de se ensinar a questão gramatical, para que a mesma possa surtir efeitos positivos dentro do processo ensino-aprendizagem de língua portuguesa. Espero que vocês possam estar ampliando todos esses aspectos aqui discutidos, porque numa aula só não dá para se assimilar tudo. É preciso ampliar os conhecimentos, os estudos, no sentido de como se deve estar ensinando regras gramaticais de forma dinâmica. E até o próximo conteúdo.